livro Raio de Luz, volume 1, pelo espírito de Antônio de Aquino, psicografia de Luadim João Junqueira de Matos. A lição número 2, perdoar é sentir a Deus. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus, o homem só sente que progride espiritualmente quando sabe perdoar. Perdoar é, pois, a ação fecunda e divina daquele que passa pelo planeta, rasgando-se nas urzes da provação, vergando-se ao peso da dor. Para bem perdoar, é preciso bem amar e saber sentir a Deus no âmago do seu ser. O perdão vem do alto, como do alto vem a luz. Perdão é a luz recíproca, que tanto ilumina a quem dá como a quem recebe. Que o cantem os poetas nas cordas sonorosas das tiras, em estros alcandorados, que o plasmem os artistas em mármores ebúrneos, nos maciços bronzes, nos granitos toscos, que os pincéis de magníficos pintores revivam nas telas as lições sábias e santificantes do perdão. O homem só o compreenderá justa e cabalmente quando o houver sentido em seu coração, aquecendo-se ao seu calor, librando-se à sua elevação. Jesus, o mais divino dos humanos, o mais puro dos homens, foi sublime no amor, foi imensurável na dor, inigualável na humildade, mas santificou-se no Cristo quando perdoou. Cabe a tarde triste e merencória. Cala a tarde triste e merencória. No Calvário, 3 cruzes abriram os negros braços e 3 homens sofriam. Um blasfemava, porque não compreendia. O outro temia, porque era humilde. O terceiro perdoava, porque muito amara. Dor, fraqueza, agonia, e tudo se consumou. Mas nas pedras do caminho, pelas cristas das ondas de Genezaré, pelas areias das estradas, pelas copas das árvores, no gorjeio das aves, na prece da infância, na consciência dos leigos, no coração dos crentes, o sábio e profícuo exemplo de bondade ficou como exponencial de perdão. O mundo atravessa sua hora calorosa de dor. Fazei a vigília, vigiai e orai. Seja a vossa prece diuturna um apelo puro e simples, mas tocante e sincero, ao Senhor do Universo, para que venha a tão sonhada paz. Que nos lares vazios desabrochem risos, que floresçam lírios nos campos onde jorrou o sangue e exalcem rosas onde caíram lágrimas. A vez de sentir, então, que pela espiritualidade que há de vir, porque vós assim o desejais, a vez de ver os homens se perdoarem reciprocamente e sobre eles abrir-se em bênçãos o perdão dos céus. Em paz ficai, e que saibais sempre perdoar com a humildade de espiritualistas, é o que vos desejo e peço. Antônio de Aquino. Antônio de Aquino vem nos convidar, né, para refletirmos sobre o perdão. Né? Ele convida para que nós possamos olhar para dentro do nosso coração, mas ele diz para que nós não façamos com aquele olhar de desculpas, que tudo perdoa quando se trata da nossa pessoa, mas que pouco se perdoa quando se trata do próximo. Ele diz que o perdão é uma grande ação, né, fecunda, divina, daquele que passa pelo planeta, rasgando-se nas varreduras das provações, né, curvando-se ao peso da dor, e que nós possamos estender as mãos, porque é preciso que a nossa mão se una a outras mãos, que também necessitam de perdão, e para perdoar é preciso amar e sentir a Deus em nós, dentro do nosso ser, fazendo parte da nossa vida, deixando-nos conduzir por este amor de Deus,
pelas leis que regem esse amor universal que nos coloca na posição de igualdade diante do próximo. Então, esse convite de Antônio de Aquino, ele vem nos trazer na consciência toda a necessidade de estarmos refletindo sobre os exemplos de Jesus, sobre o exemplo do perdão, né? E principalmente nas dores que carregamos no campo da evolução moral, né? Que devemos trilhar para chegarmos à transformação que a cada um de nós é concebido, né? Nas formas atuantes do serviço no bem, né? Na prática do bem, do amor, da caridade, né? Da compreensão. Então, é preciso liberdade de espírito. E essa liberdade de espírito, ela traz a paz ao nosso coração. E é preciso que haja compreensão entre os seres, né? Os seres, e que todos se deem as mãos. Todos se façam servidores do amor. E para sermos servidores do amor é necessário que nós aprendemos a perdoar-nos, já que ainda estamos iniciando essa transformação. Nós estamos no caminho dessa transformação. E nós sabemos perguntar: como vai, meu irmão? Sentindo pulsar o coração desse irmão junto ao nosso coração, né? Ao nosso lado, descompensado, às vezes, né? Pela dor, pela mágoa, pela revolta que todos nós sentimos, pela nossa própria ignorância diante da lei de Deus e diante das dificuldades que nós temos de compreender essa lei, né? Das nossas necessidades de perdoar e que nós não conseguimos muitas vezes, né? Então ele diz para nós que o homem só compreenderá as lições sábias e santificantes do perdão, exemplificada por Jesus, que ele veio nos trazer, né? Naquele momento crucial, né? Então, na consciência daqueles leigos, né? E no coração dos crentes, o sábio, né? Então, esse exemplo de bondade que ele fixou como exponencial de perdão, como diz Antônio de Aquino, né? Então, o mundo atravessa, ele diz para nós, uma grande dificuldade de calor, numa hora calorosa de dor, né? E ele diz que neste momento nós devemos fazer vigília. Devemos usar aqueles ensinamentos de Jesus: vigiai e orai. Seja a vossa prece, seja de manhã, de tarde, à noite, mas que seja um apelo puro e simples, mas que toque, que seja sincero ao Senhor do Universo, para que venha a tão sonhada paz que a humanidade necessita. Então, que em todos os campos que jorrou o sangue, né, que possam surgir as rosas onde caíram as lágrimas, né? Então, ele vem trazer para nós, sabiamente, essa necessidade de compreender. Quando nós houvermos sentido, né, no nosso coração, aquecido, né, neste amor, nesse calor de Jesus, nesse calor de Deus, né, buscando em nós, em Jesus, os exemplos divinos, os seus ensinamentos, né? Então, quando ele coloca para nós, ele vem falar daquele momento, daquela tarde triste, da crucificação daqueles 3 homens,
há mais de 2000 anos atrás, que sofria, né, aquele momento de grande sofrimento. E a gente lembrar que um daqueles blasfemava pela própria ignorância e pela revolta, de não compreender o que se passava. Ele não tinha aquele conhecimento, aquela busca, aquela aproximação com Deus. Não entendia. E tinha o outro é aquele temia, o outro companheiro temia a Deus, mas era porque era humilde, mas conhecia essa lei de Deus, né? E Jesus, ao lado dos 2 ladrões, perdoava porque muito amava a humanidade, né? Então Jesus traz esse exemplo de perdão o tempo todo. Ele exemplificava esse perdão para nós. Deixou para nós o caminho para que nós possamos seguir as palavras, para que podemos conhecer a verdade que Ele nos trouxe, né? Para que nós pudéssemos ter vida que viveu e exemplificou toda a sua trajetória. A única verdade que existe para nós e que devemos praticar sob os ensinamentos que Jesus nos deixou, nos convidando a todo tempo para que nós nos aproximássemos do Pai, para que nós orássemos, para que nós vigiássemos. Então ele vem dizer para nós que é a vez de sentir então que pela espiritualidade que há de vir, porque só vós assim o desejais, a vez de ver os homens se perdoarem reciprocamente e sobre eles abrir-se-ão bênção, o perdão dos céus. Então o perdão de Deus virá até nós a partir do momento que nós também começarmos a perdoar, porque perdoaremos uns aos outros. Não é assim que o Pai Nosso nos diz? Perdoai-me, assim como nós devemos perdoar aos nossos semelhantes. Então, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos força, coragem, perseverança, vontade firme em vencer a nós mesmos. E a prática do perdão seja constante em nossas vidas. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.